Olá, meus irmãos, queria saudar a todos, dizendo que é para nós, ao mesmo tempo, uma alegria, mas também já está presente em nós o desejo de adorarmos com a igreja, com os irmãos, com os santos presentes. Quero fazer uma leitura rápida dos primeiros versículos do Salmo 61, os versos 1 a 3. Nos versos 1 a 3 o salmista nos diz: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. O salmista reconhecia que o seu clamor deveria ser dirigido ao Senhor, e ele assim o fazia. Colocava diante de Deus as suas adversidades, os seus adversários, e reconhecia que Deus era a sua torre alta, a sua proteção, o seu refúgio. Que nós, nesses dias tão tenebrosos, assim também encontremos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que Ele seja a nossa força, que dele venha o nosso ânimo, que nele nós estejamos nos alegrando e vivendo cada um desses dias. Vamos fazer uma oração, logo depois da oração nós prosseguiremos com o primeiro cântico de hoje à noite. Vou pedir que o Davi nos conduza nessa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos mais um dia que o Senhor nos deu, agradecemos por esses louvores que estaremos entoando ao Senhor, a mensagem que vai nos ser trazida, que mesmo não podendo nos reunir fisicamente para estarmos adorando ao Senhor, que possamos enaltecê-lo, render-lhe louvores mesmo de nossas casas, e que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos cantar louvores ao nosso Deus e vamos prosseguir com o nosso primeiro cântico. Nosso primeiro cântico é Não Tenhas Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
louvor belíssimo que nos faz lembrar que o nosso Deus cuida, Ele trabalha pelo seu povo. E o nosso trabalho é descansar nele, é esperar nele, é confiar nele. Que assim seja, que continuemos firmes na caminhada com o Senhor nesses moldes. O próximo cântico é Teu Povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Um louvor muito, muito belo. Nós, enquanto estávamos podendo fazer os nossos cultos presenciais, estávamos lendo todo o Salmo 119, 8 versículos a cada semana. Dando prosseguimento, hoje vamos ler a partir do verso 65. O salmista diz: trata com bondade o Teu servo, Senhor, conforme a Tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em Teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a Tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os Teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos Teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na Tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os Teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Versículos muito, muito belos, enfatizando, focando, colocando as lentes sobre a palavra do Senhor, com diversos termos diferentes, mas veja o verso 70. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na Tua lei. Que todos nós sejamos assim, tendo prazer, satisfação, deleite na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E veja o verso seguinte: foi bom para mim ter sido castigado. Nenhum de nós, no momento do castigo,
no momento da correção, gostamos da correção do castigo. Mas o salmista diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. No castigo, na correção, a palavra do Senhor deveras fica mais entranhada em nós. Às vezes o ensino, as declarações sobre algo não geram ou não ficam com tanta profundidade nas nossas almas, uma vez que pela falha ou pela correção divina, por causa da falha ou por outra razão, nós enfrentamos situações assim, experiências assim, o ensino fica profundamente arraigado em nossas almas. Que nós amemos a palavra do nosso Deus e que ela tenha grande espaço em nossos corações. Depois da oração nós prosseguiremos com mais um cântico. Senhor, faz com que Tua palavra tenha grande espaço em nossos corações. Faz, ó Deus, com que nós a amemos dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar cantando ao Senhor. O próximo cântico é Redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Vamos orar e já partiremos para o nosso momento de exposição bíblica hoje à noite. Pedir que irmão Leandro, por favor, nos conduza uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso castelo forte. Senhor, Tu abres as portas desse castelo para que nós nos refugiemos nele, naqueles momentos de grandes adversidades e dificuldades que fazem parte do Teu plano e do propósito para a vida de cada um daqueles que pertencem a Ti. Meu Senhor, tenha piedade de nós e nos ajude, nos fortaleça em momentos de grandes tribulações. Nós também pedimos para que o Senhor fortaleça o nosso espírito de comunhão, para que mesmo embora estejamos distantes fisicamente, nós estejamos juntos espiritualmente, que os nossos espíritos se encontrem de forma que Tu seja glorificado, meu Deus, e que nessa live que nós estamos realizando, cada um dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, possam receber a Tua palavra, que ela seja cravada em seus corações e que tanto as suas ações
como as suas palavras estejam em consonância com as Escrituras. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Aqui, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição em 1 Timóteo, primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, e hoje nós vamos para os versos conclusivos desse capítulo. Nós estivemos nas semanas anteriores trazendo a temática da oração de maneira mais acentuada, trazendo também o significado, aquilo que significa que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, isso em conexão com a obra do mediador. Semana passada nós consideramos o aspecto, a temática, tanto da oração como também o vestir-se com modéstia. O que significa vestir-se com modéstia? Se você não acompanhou o que foi apresentado, eu indico que você possa assistir a mensagem, a live da semana passada. Hoje nós daremos prosseguimento e nós estaremos nos concentrando nos versos 11 a 15. Semana passada eu disse que os versículos que nós estávamos abordando eram versículos que não são aqueles versículos prediletos que um pregador deseja trazer, porque traz um assunto que é difícil, um assunto que é complicado. Existem extremos ligados a esse assunto e também existe uma espécie de resistência. Não deixamos de reconhecer que também é um assunto necessário. A nossa abordagem hoje se encontra no mesmo perfil. É aquele tipo de temática que ela precisa ser feita por nós com certa cautela. É aquele tipo de temática que traz opiniões diferentes. Obrigado, Davi. Traz opiniões diferentes. A igreja cristã tem entendido de maneira diferente e também tem praticado de forma diferente. Levando essas coisas em conta, nós vamos realmente passar por esse texto com um cuidado a mais, entendendo que nós queremos evitar extremos, entendendo também que precisamos extrair aquilo que o texto nos diz. Muito bem. 1 Timóteo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 11 a 15. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Meus queridos, nós temos em quase todos os versículos uma ou mais do que uma questão para tentar responder. Porém, nós reconhecemos que as questões principais se encontram no versículo 12. No versículo 11, Paulo disse que a mulher deve aprender em silêncio. E no versículo 12 ele disse: não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. O que significa aprender em silêncio? Pensando no versículo 11. E pensando no versículo 12, Paulo disse: não permito que a mulher ensine. O que é que ele está querendo dizer com isso? A segunda questão que nós encontramos ainda no versículo 12 e que não exerça autoridade sobre homem. O que Paulo está querendo dizer aqui também? Chegando ao último versículo, Paulo diz que se as mulheres fizerem isso, entretanto a mulher
será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé. O que Paulo está querendo dizer nesse último versículo é que a salvação de uma mulher está atrelada à sua missão materna, à sua missão de mãe. Ela só é mãe, uma mulher só é salva se ela for mãe. Ou salvação aqui tem a ver com outra coisa. O que Paulo está querendo dizer? Então, é um texto que se encontra com muitas questões, dado o nosso contexto contemporâneo, dadas as interpretações assumidas nessa passagem, interpretações assumidas a partir dessa passagem, ou tendo essa passagem como uma das principais em um conjunto maior de passagens e as implicações a partir disso. Muito bem. Meus irmãos, o texto então, seguindo o que o texto diz, Paulo fala da seguinte maneira: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. O extremo de se pensar nessa passagem de a mulher aprender em silêncio é que a mulher não pode falar qualquer coisa na igreja ou em um contexto de ensino. A mulher aprenda em silêncio. Aprender, de fato, tem muito a ver com você dar atenção a algo. E certamente o silêncio no momento do ensino é algo muito valoroso. Alguém ensina, a outra pessoa em silêncio apreende, retém, guarda aquilo que está sendo ensinado. O ensino também tem a ver, e o agir em silêncio, a reação em silêncio ao ensino, também tem a ver com a absorção daquilo que está sendo dito. Mas não me parece que Paulo está desejando que as pessoas da igreja de Éfeso tivessem pensando nesses parâmetros didáticos. Na verdade, Paulo está resistindo à ideia de que as mulheres participassem no ensino. Que as mulheres poderiam falar, isso é fato. Quando escreve aos Coríntios, Paulo diz: toda mulher que ora e profetiza, ora ou profetiza. Orar e profetizar nas reuniões da igreja era algo que acontecia, era algo que as mulheres faziam. Então, o texto que nós estamos lendo aqui não pode significar silêncio absoluto. Aqueles que entendem que a mulher não pode falar nada nas reuniões da igreja, baseados nesse texto, certamente estão extrapolando o que Paulo está querendo dizer. As mulheres certamente podem falar. Agora, o que é aprender em silêncio? Nós vamos tentar explicar isso na conexão com o versículo 12. Mas ainda nesse versículo 11, Paulo diz o seguinte: a mulher, porém, deve aprender em silêncio com toda a sujeição. A palavra sujeição, submissão, tem a ver com estar sob a autoridade de, atender ao comando de, atender ou estar sob o direcionamento de alguém. O termo que aparece traduzido aqui como submissão, sujeição, é um termo retirado do ambiente militar. O ambiente militar, até os nossos dias, ele é um ambiente caracterizado por uma alta hierarquia, por uma nítida hierarquia. Enquanto que as relações de autoridade e sujeição no ambiente da sociedade, no ambiente familiar, diversas vezes são relações confusas, são relações em que não se entende o que é exercer autoridade, se entende menos ainda o que é seguir com sujeição. No ambiente militar, isso não tinha
esse tipo de nebulosidade. Em nossos dias, o ambiente militar ainda é um ambiente de muita respeitabilidade. Compartilho com os irmãos que durante algum tempo eu estive engajado em um ministério chamado PMs de Cristo. A igreja cristã, ela tem se preocupado muito em levar o evangelho para aqueles que estão encarcerados. E ela faz muitíssimo bem em fazer isso. Ela se porta de maneira excelente quando ela se lembra dos encarcerados, quando os pregadores, quando os missionários vão e anunciam a palavra aos encarcerados. Mas um incômodo surgiu, e isso há muitos anos atrás, praticamente 30 anos atrás. O incômodo surgiu da seguinte forma: não apenas os encarcerados devem ouvir o evangelho, os policiais também devem ouvir o evangelho, partindo de alguém do alto escalão, convertido, um crente fiel. Foi iniciado na cidade de São Paulo, na capital São Paulo, um trabalho voltado para os próprios PMs. Depois de mais de 20 anos, esse ministério foi estendido às cidades do interior de São Paulo, e hoje ele é um ministério muito atuante em todo o estado de São Paulo. PMs de Cristo. O evangelho é levado aos policiais. Eu estive semanalmente na delegacia, graças a Deus, para esse fim, não para um outro fim, mas eu estive semanalmente na delegacia. E era notável o ambiente de ordem, de respeito, de reconhecimento de hierarquia, de autoridade e sujeição à autoridade estabelecida, ao cumprimento das normas as quais faziam parte da corporação. Era um ambiente que eu posso dizer que era bem diferente de outros ambientes que eu já estivera, por causa da notoriedade dessas virtudes ou dessas qualificações que eu acabei de mencionar. Então, essa palavra vindo de um ambiente militar era uma palavra que indicava essas relações de autoridade e submissão num nível bem claro. A mulher, Paulo diz, ela deve estar em silêncio. O apóstolo diz, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Note que, além da palavra sujeição, Paulo diz com toda a sujeição. Algumas vezes, Paulo se utiliza dessa palavra para indicar que ele quer que algo seja feito amplamente, que algo seja feito de tal modo que não fique dúvida que isso deve acontecer desse modo. Por exemplo, em Efésios 4, ele fala de nós vivermos à altura do evangelho com toda a mansidão e paciência, não apenas pacientemente, não apenas mansamente, mas com toda a mansidão e paciência. Então, essa ideia traz para nós aquele superlativo, ou aquele desafio de isso nos caracterizar profundamente. As mulheres, que Paulo está dizendo, deveriam ser caracterizadas, aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não deveria ficar dúvidas de que as mulheres deveriam estar sujeitas à autoridade. Bem, seguindo para o verso 12, o texto nos diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Na primeira frase do versículo, não permito que a mulher ensine. Uma das perguntas que os estudiosos têm feito, e têm feito mais recentemente, dado a existência de um movimento que é chamado de igualitaristas, ou igualitarista, é um movimento que é composto de feministas cristãos. Tanto mulheres quanto homens estão associados a esse movimento igualitarista. E a proposta desse movimento igualitarista é que homens e mulheres são iguais, em tudo são iguais, na criação são iguais, no exercício de funções são iguais, na autoridade atribuída
são iguais. No desempenho ou na realização dos papéis também são iguais. O movimento igualitarista, ele tenta fazer exatamente isso, prover uma perspectiva de compreensão e de realização de atividades para homens e mulheres em que ambos são vistos como exatamente iguais. Isso despertou o interesse, isso aguçou o interesse de alguns estudiosos para se debruçarem sobre essa proposta. E eu posso recomendar algumas obras para que pessoas mais interessadas leiam. No Brasil nós temos um livro publicado pela editora Fiel, que o título dele é Masculinidade e Feminilidade. É um livro organizado por John Piper e Wayne Grudem, e vários autores fazem ou trazem ensino, e nós podemos dizer que um ensino bem específico, bem cuidadoso. É aquele trabalho em que os autores estão considerando cuidadosamente os textos originais da Bíblia e estão se debruçando sobre essas questões. Então esse é um deles. John MacArthur também escreveu um livro intitulado Homem e Mulher, e assuntos como esse também aparecem lá e também vale a pena conferir. Queridos, os estudiosos, pensando sobre o que Paulo estava querendo dizer, pensam no significado da frase: não permito que a mulher ensine. O que Paulo está querendo dizer? Que a mulher tem a restrição de não ensinar? É exatamente isso. Aqueles que são partidários do movimento igualitário acham que a mulher ela tem autoridade, a mesma autoridade de homem, e consequentemente também podem ensinar. Mas eu preciso dizer que nessa parte, a mulher ensinar, existe uma espécie de pensamento que não é único entre nós cristãos reformados. Uma parte dos cristãos reformados entende que as mulheres elas podem ensinar sob a autoridade de uma liderança eclesiástica presente. Não haveria problema, isso estaria dentro daquilo que 1 Coríntios ensina, daquilo que 1 Timóteo ensina, isso não haveria de estar contrariando o texto bíblico. Uma outra parte dos reformados entende que essa restrição ela é além, que na verdade mulheres não podem ensinar aos homens, que esse tipo de ofício é um ofício deixado para os homens. Nós aqui nos encontramos nessa segunda perspectiva. Entendemos que Deus graciosamente tem concedido muitos ministérios às mulheres, mas esse ofício de ensinar, exercendo uma tarefa, um trabalho de autoridade enquanto realiza o ensino, que Deus atribuiu essa tarefa aos homens. Então, Paulo, enquanto está escrevendo para Timóteo, ele diz: não permito que a mulher ensine. Paulo aqui apresenta uma restrição, uma limitação. Ele é deliberado em dizer: não permito que a mulher ensine. É importante dizer que a segunda frase, ela tem uma ligação muito estreita com essa primeira frase. Quando ele diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, nós podemos entender essa frase de maneira conjunta. Então, não permito que a mulher ensine sobre homem, ou ao homem, ou exercendo autoridade sobre o homem. E quando Paulo pega e nos diz, dentro ainda dessa frase, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. É importante dizer que Paulo está estabelecendo uma limitação, ao que tudo indica, pela presença de falsos mestres dentro da igreja de Éfeso. Logo no capítulo 1, eu já falei um pouco sobre esses falsos mestres, o trabalho que Timóteo ali teria,
como que Timóteo deveria se portar, questões que Paulo já tinha denunciado, que faziam parte do ensino ou do labor desses falsos mestres, e Paulo falou dos resultados dele. Os resultados dessas questões dentro da igreja. Aqui também é importante dizer, irmãos, que provavelmente esses falsos mestres, eles estavam estimulando as mulheres a saírem daquilo que era o papel normal, o papel comum, aquilo que até então cabia às mulheres, aquilo que até então era a prática das mulheres cristãs dentro da igreja. Inclusive, nos versículos anteriores, provavelmente Paulo se encontra, quando ele fala acerca do vestir-se modesto e das demais coisas, provavelmente esses falsos mestres, eles estavam incentivando um vestir-se que não era modesto, um vestir-se que não denotava a autoridade dos homens e algo que extrapolava aquilo que era entendido como cristão até o presente momento. Então, quando Paulo diz que a mulher deve aprender em silêncio e que não deve exercer autoridade de homem ou sobre homem, Paulo está colocando uma limitação sobre as mulheres. É importante dizer, irmãos, que há também certa disputa sobre a tradução dessa preposição, de ou sobre. E a questão é a seguinte: quando ele diz, não permito que a mulher exerça autoridade de homem, a ideia aí é a seguinte: aquela autoridade que cabe ao homem, aquela autoridade que é característica do homem, aquela autoridade que está na própria, aquela autoridade que está na própria identidade dos homens no exercício das suas funções. Então, se a tradução fosse, ou se houver a opção da tradução, não permito que a mulher exerça autoridade de homem, pensemos que Paulo está dizendo aquela autoridade que é característica do homem. Mas, uma outra tradução possível, não permito que Paulo exerça autoridade, que a mulher exerça autoridade sobre o homem. A ideia aqui é que Paulo está dizendo, a mulher ela pode exercer algum tipo de autoridade, mas não sobre o homem. E, irmãos, é possível que essas duas perspectivas da preposição que está traduzida aqui em nossas versões estejam na mente de Paulo, que Paulo está colocando uma restrição. A mulher, aquela autoridade que é característica do homem, a mulher não pode exercer. E a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. É importante que essas duas atividades, o exercício da autoridade e o ensino, estejam atrelados ao homem. Queridos, de maneira bem clara, bem taxativa, todos os conservadores ou conservadorismo, ele se encontra com o pensamento de que Deus, na sua soberania, não chamou mulheres para serem pastoras, presbíteras. O exercício da autoridade Deus reservou para os homens. A segunda parte, não ensinar, é a parte que gera restrições. Se entendemos que a primeira frase está atrelada à segunda, não temos como separar essas duas coisas. Essas duas coisas só podem ser separadas em uma exegese em que a primeira frase ela é entendida à parte da segunda. E aquilo que nós temos aqui no texto, o conectivo cai, ou seja, o i, quando ele pega e diz, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, nos dá uma indicação que elas duas se encontram juntamente, elas não podem ser entendidas separadamente. A leitura normal requer que ambas sejam vistas juntas e o modo como o texto está estruturado aponta para ambas estarem atreladas a essa terminação sobre o homem. A mulher
nem ensina, nem exerce autoridade. A implicação disso é que nós temos as mulheres completamente sufocadas dentro da igreja, certo? Errado. A implicação disso é que mulheres não devem exercer o ofício de ensinar com autoridade ou a doutrina autorizada aos homens. As mulheres também não devem exercer autoridade, não devem ser pastoras, não devem ser presbíteras. Essa é uma função que Deus deixou ao homem. Então, em uma leitura em que consideramos a gramática do texto, essa deve realmente reconhecer esse tipo de coisa. Paulo diz ainda: esteja, porém, em silêncio. Pelo contrário, esteja em silêncio. Já explicamos o que significa estar em silêncio. Bem, Paulo vai aqui nos apresentar pelo menos 2 argumentos para embasar a limitação, a restrição que ele acabara de apresentar. Aí ele diz: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esse porquê aqui é uma conjunção conclusiva, uma conjunção explicativa. Essa conjunção explicativa, ela deveria, da nossa parte, ser entendida como uma explicação que o apóstolo Paulo está querendo dar acerca das coisas que ele acabara de mencionar. E Paulo pega e nos diz: por que primeiro foi formado Adão? Por que deve haver essa restrição? Porque primeiro foi formado Adão. Paulo então lança mão do argumento que é chamado de a ordem da criação. O que Paulo embasa esse argumento? Ele diz: primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: por que a mulher não deve nem ensinar, nem exercer autoridade de homem, autoridade sobre homem? Aí ele está dizendo: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Na ordem da criação, pensando, levando em conta, tomando a ordem da criação como critério, isso não pode ser deixado de lado. Deus, na sua soberania, colocou deliberadamente essa autoridade, essa liderança sobre Adão, e isso deve ser reconhecido no ambiente da igreja. Paulo parte para um segundo argumento: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. O segundo argumento tem a ver com a ordem da queda. Na queda, Paulo está mencionando que Adão não foi enganado. Aqui, queridos, é importante lembrar Gênesis 3 e o evento que encenou a queda. Quando nós encontramos Moisés registrando a conversa da serpente com Eva, ao que tudo indica, Eva foi ludibriada, enganada. Satanás foi como um atacante que está driblando o zagueiro. Ele faz com que o zagueiro pense algo, mas na verdade ele vai por outro caminho, porque ele quer atingir o seu objetivo. Eva então tem aquele diálogo e ela é enganada. É isso que ela diz quando Deus está confrontando. Deus confronta Adão e Eva e ela diz: a serpente me enganou. Então, algo foi dito para ela, ela acreditou naquilo que estava sendo dito para ela e por causa disso comeu do fruto. A indicação que nós temos sobre Adão não é que ele foi enganado. Na verdade, Adão ele comeu deliberadamente. Adão ele estava atentando para as implicações daquilo que haveria de acontecer, comendo o fruto, e ainda assim ele comeu. Eva não, Eva foi ludibriada, foi enganada. Então, ele diz: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora.
O segundo argumento que Paulo apresenta é que, como a mulher foi enganada, como a mulher foi ludibriada, ela então não deveria exercer esse papel, essa função de ensinar e não ensinar o ensino autorizado da igreja, e também de não exercer liderança. Isso é algo que acarreta sobre ela, ou o fato de ter se tornado transgressora trouxe sobre ela a limitação de nem exercer a atividade de ensino sobre o homem e também de não exercer autoridade. Queridos, é importante dizer que os igualitaristas, homens e mulheres, argumentam com base na cultura que é um completo absurdo que mulheres não estejam envolvidas na igreja em posição de autoridade. E o argumento ele vem de fora para dentro. Se olha para a mulher no ambiente civil, e olhando para a mulher no ambiente civil, se chega às seguintes conclusões: mas as mulheres exercem têm postos altíssimos. Existem mulheres que são empresárias talentosas, bem-sucedidas, mulheres ricas. Existem mulheres altamente competentes nas suas atividades ou nos ramos de atividades que elas exercem. Algumas mulheres que são conclusivamente ou declaradamente mais competentes do que os homens. Elas são mais competentes nos estudos, mais competentes nos negócios, mais competentes nas atividades profissionais. Como assim? Como assim a mulher exerce todos os altos postos que estão ao alcance de homens e mulheres, mas no ambiente da igreja a mulher não pode exercer tais postos? Isso é totalmente inaceitável em um mundo moderno. Quando tais estudiosos pegam esses textos, eu posso citar, por exemplo, Katharina Kroeger, que é uma das mulheres que vai para as línguas originais tentando provar que o que Paulo está dizendo aqui ou está obsoleto ou Paulo foi entendido errado. Um dos argumentos é que Paulo está falando a partir da cultura da sua época. Oh, sim! Na cultura do século I, realmente essa era a compreensão. Na cultura do século I, que era caracterizado pelo patriarcado, ou seja, os homens exerciam toda a atividade social, de modo que as mulheres eram massacradas, eram relegadas até mesmo a um estágio ou a um reconhecimento de menos do que humano. Chegava-se ao absurdo de se encontrar mulheres no mercado e podia acontecer de um homem trocar uma mulher por um animal. De repente ele passava no mercado e ele gostava muito de um cavalo, ele deixava lá a mulher e levava o cavalo porque ele tinha gostado mais do animal. Vocês não sabem o que é a cultura do patriarcado. Foi horrível, foi terrível, oprimiu gigantescamente as mulheres, de modo que o que Paulo escreveu está atrelado àquilo que ele tinha da cultura da sua época. O argumento parece forte, mas ele só parece forte. Precisamos admitir que o patriarcado era um problema seríssimo dos dias de Paulo. Precisamos admitir que a cultura exerce impressões fortíssimas, mas é altamente necessário admitirmos que o cristianismo não foi uma religião fruto simplesmente da cultura. O cristianismo não foi uma amoldação. Cristo não se amoldou ao pensamento da cultura na qual ele estava inserido, e a doutrina dos apóstolos não foi simplesmente amoldar-se àquilo que as pessoas da sua época pensavam. Quantas vezes Jesus ele foi diametralmente contrário aos fariseus? Quantas vezes Jesus contestou e rejeitou não apenas a hipocrisia deles. A hipocrisia deles foi altamente rejeitada e contestada, mas não apenas a hipocrisia deles, também o ensino deles, naquilo
aquilo em que eles acreditavam, de modo que dizer que o cristianismo, o que Paulo está ensinando, é simplesmente fruto da cultura, é uma completa agressão ao próprio cristianismo. É importante lembrar que tanto Jesus como Paulo, eles rejeitaram várias construções da cultura. Por exemplo, as mulheres acompanhavam Jesus de tão perto que aquilo era muito estranho, aquela cultura judaica que estava inserida no contexto do patriarcado. Mas as mulheres eram muito próximas. Elas acompanhavam, elas davam atenção, elas sustentavam Jesus e seus discípulos com os seus bens, aquelas mulheres de posses. Elas estavam presentes, Jesus ensinando, e elas bem presentes, elas bem próximas. Para você ter uma ideia, no templo dos judeus havia o átrio das mulheres, que era um átrio separado, e não era um átrio favorecido, não era separado para fazer o que, por exemplo, é feito na contemporaneidade. Olha, vamos cuidar melhor das mulheres, vamos ser sensíveis às mulheres. Não, as mulheres, espera aí, elas ficam num local aqui mais separado, mais afastado, elas não devem estar junto com os homens. Era um local que não mostrava favorecimento a elas. Reconhecemos essas coisas. Mas Jesus dá um outro lugar. Leia, por exemplo, o espaço que Lucas dá às mulheres no seu evangelho. A outra coisa, pegue no ensino apostólico. Veja o que Paulo ensina sobre as relações conjugais, as relações marido e mulher. Pegue, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo diz: o homem deve dar à mulher o que lhe é devido, a mulher deve dar ao homem o que é devido. Esse ensino paulino, ele é altamente escandaloso para a perspectiva patriarcal da época em que eles estavam. Querer dizer que o cristianismo é um produto da cultura do século I é uma completa agressão ao cristianismo. Além do mais, Paulo está lançando mão aqui de argumentos supraculturais. Paulo está voltando à ordem da criação. Ele está voltando muitos mil anos atrás e dizendo: olhe para a ordem da criação, veja como que Deus criou homem e mulher. Segundo o argumento de Paulo, também não está atrelado à cultura da sua época. Paulo não está dizendo: veja como todas as pessoas entendem as relações homem e mulher. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: preste bem atenção. Quando a mulher esteve debatendo o ensino, ela foi ludibriada. Aqui, irmãos, nós não estamos questionando a competência das mulheres para aprenderem, para assimilarem, mas elas foram enganadas, e é o que o texto bíblico coloca no momento exatamente do embate acerca do significado de comer da árvore da vida, e a mulher foi enganada, ludibriada. Paulo diz: essa é a razão pela qual ela nem deve ensinar aos homens, ou trazer o seu ensino sobre os homens, e também esse ensino sobre os homens é o ensino autoritativo, é a doutrina autorizada da igreja sobre os homens. E também a mulher não deve exercer autoridade. Paulo embasa o seu argumento voltando a bastante tempo atrás. Ele não está olhando para a cultura vigente. Então, esse argumento do movimento igualitário, conquanto pareça forte, conquanto pareça plausível, ele realmente é muito contestável e deve ser completamente rejeitado por nós. Por fim, vem uma declaração de Paulo que também é difícil de ser entendida. Paulo diz, no verso 15, da passagem que nós já lemos: entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos. Entretanto, mas, todavia, a mulher será salva. Pergunta que nós fazemos aqui: o que Paulo está querendo dizer com salva? É a salvação da alma? É a salvação das relações homem e mulher? É salva no sentido, olha, ela vai sair bem na fita? Essa palavra, a palavra salvar, no Novo Testamento, tem a ver especialmente com a ideia de salvação da alma, alguém perdido que é salvo por Cristo. Mas também a ideia de ser salvo no sentido de escapar bem, de se sair bem. Essa ideia também está presente.
E aqui salvo, será que tem a ver com essa segunda opção? Bem, Paulo diz: se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Com a terminação desse versículo, é difícil pensar que Paulo está se referindo a ser salvo de relações difíceis, ser salvo de problemas que envolvem as relações horizontais. Parece que Paulo está realmente falando acerca da salvação eterna. Mas, bem, peraí, como assim? O que tem a ver essa parte de a mulher não ensinar, não exercer autoridade sobre o homem, mas ser salva? Bem, nós entendemos que não é daqueles versículos mais fáceis, mas parece que Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, ao contrário do que os falsos mestres estão dizendo, a mulher, ela deve aprender em silêncio, e ela vai procurar o seu marido para ouvir dele, ela não vai estar contendendo, criando contenciosidade, e ela não vai estar trazendo o ensino autorizado, e ela não vai exercer autoridade. Aí Paulo diz: porque primeiro foi formado Adão e porque a mulher transgrediu. Ele dá essas duas razões. Entretanto, ele está querendo dizer, mas não pense que as coisas são de todo ruim para as mulheres. Pelo contrário, Paulo não diria isso. Quantas vezes ele elogia as mulheres, o trabalho das mulheres, a colaboração das mulheres. Paulo não falaria algo desse tipo. Mas ele diz: entretanto, todavia, porém, a mulher será salva dando à luz filhos. Tudo indica que Paulo tem em mente aqui mulheres casadas, porque ele está falando acerca das mulheres que haveriam de dar à luz filhos. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele chega a dizer que se a virgem não se casar, ela faz muito bem. A mulher que se casa no Senhor, ela faz bem, mas a virgem que permanece dedicada ao Senhor, ela faz melhor. Então, Paulo colocava em alta estima as virgens que se dedicavam ao Senhor, a mulher que decidia não casar, se dedicasse completamente ao Senhor. Aqui, como ele fala das mulheres que deveriam se casar ou que deveriam dar à luz filhos, nós temos uma indicação de que ele tem em mente mulheres casadas. É muito provável que o alvo dos falsos mestres eram as mulheres casadas. Eram mulheres que deveriam estar sob a liderança dos seus maridos, mas queriam extrapolar a liderança dos seus maridos. E quando ele pega e diz: ela será salva dando à luz filhos, a maternidade é um dos principais privilégios da mulher. É algo normal à mulher, é algo cabível à mulher, é algo que aponta para a nobreza feminina. Nenhum homem, ainda que desejasse, imagine que um homem desejasse: nossa, eu queria tanto eu mesmo engravidar dos filhos. Nenhum homem conseguiria isso. Isso é uma atribuição dada, é algo que cabe, é algo que foi atribuído às mulheres. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: entretanto, elas serão salvas. Grande privilégio, gigantescas bênçãos. Ela cumprindo bem o seu papel feminino, ele está dizendo: mulheres cristãs, cumpram bem o seu papel, olhem para a maternidade, voltem-se para a maternidade. E queridos, sejamos francos, a maternidade requer muito da mulher. Por isso que as leis trabalhistas, existem várias leis especiais para mulheres, exatamente reconhecendo que a maternidade requer muito da mulher, por isso que ela tem vários privilégios. Aí Paulo ainda coloca: se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade. Então Paulo está dizendo, elas devem cumprir com a sua função feminina, com a sua função maternal, mas lógico, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade. As mulheres cristãs estavam sendo acossadas por falsos mestres. Se essas mulheres abraçassem as falsas doutrinas, se elas não permanecessem na fé, se elas apostatassem da fé, poderiam ter 20 filhos, 30 filhos, ainda assim elas não seriam necessariamente mulheres salvas. Elas estavam cumprindo com a sua
parte feminina maternal, mas não com aquele aspecto da fé. E aí Paulo usa uma tríade de virtudes de uma pessoa salva: se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. O bom senso deveria ser aquele tipo de percepção que deveria levar as mulheres a rejeitar certas coisas, certos ensinos, certas posturas e abraçar outros, aquilo que era tipicamente cristão. Aquilo que era tipicamente cristão. Uma pergunta final. Então, isso quer dizer que mulheres que não se casam e não têm filhos, conforme o que o texto está dizendo aqui, não serão mulheres salvas? Eu acho que essa pergunta chega a ser irrelevante. Quando, em outras partes, Paulo diz que ele até mesmo elogia mulheres que se dedicam totalmente ao Senhor, ou seja, mulheres que não se casam, mulheres que não têm filhos, mulheres que são completamente dedicadas ao Senhor. Então, uma coisa não implica necessariamente na outra. Dizer que apenas mulheres que têm filhos seriam salvas é um pensamento completamente reducionista que não leva em conta o restante das Escrituras. Queridos irmãos, penso que nós temos aqui um conjunto de implicações sérias, amplas e de cunho altamente prático. Em primeiro lugar, diante de tudo isso que nós falamos, pensemos o seguinte: a mulher, no ambiente eclesiástico, ela vai poder ensinar as crianças, adolescentes, ela vai poder ensinar àqueles que não são os homens. Ensinar os homens é uma atribuição dada aos homens na igreja. E as mulheres podem fazer todos os outros ministérios que uma igreja tiver. Na verdade, em grande medida, às vezes, as mulheres sustentam o ministério de uma igreja. Elas fazem isso porque são mulheres de oração. Quantas e quantas mulheres sustentaram ministérios, foram bênçãos gigantescas nas mãos do Senhor, porque eram mulheres dedicadas à oração. Como Deus se agrada do seu povo orando. Como Deus se agrada do seu povo buscando a face do Senhor. Olha a vida de Mônica, a mãe de Agostinho, uma mulher de constante oração. As palavras de Agostinho retratando a vida de Mônica, a vida de oração, é algo para dar inveja a qualquer homem. Porque ela era dedicada, ela era angustiada, ela buscava de todas as maneiras como poderia mostrar ao seu filho, que era um jovem dissoluto, que vivia desgarrado, desprezava a palavra do Senhor, tanto que ela pôde falar a ele, especialmente orar por ele. Foi o principal dos pais da igreja. Que grande privilégio. A mãe dos Wesleys, tantas e tantas mulheres de oração estiveram na árvore, na história da igreja cristã. Que papel extraordinário. Quantas mulheres são incentivadoras, são acolhedoras, são hospitaleiras, são mulheres que exercem um ministério sobre outras mulheres de maneira impressionante, extraordinária. Esse ministério é exercido de tal modo que as mulheres podem fazer coisas que são excelentes. Como que as mulheres são uma força ativa operante para o sustento dos missionários, como que levantam campanhas, como que levantam recursos, são animadas, providenciam as coisas, são inteligentes, são criativas. É importante dizer que a mulher não deve querer exercer o ensino autorizado. Quando Paulo diz ensinar, a palavra grega didáskalos aqui em 1 Timóteo tem a ver com o ensino autorizado da igreja. E elas não deveriam fazer isso. Mulheres cristãs, querer fazer isso
é algo que vai extrapolar os limites que o próprio Deus deixou. No círculo pentecostal, isso é feito com o argumento de que, mas Deus deu o dom. Sabia que existem muitos homens que são adúlteros e talvez até tenham a capacidade visível de serem pastores, mas como são casados mais do que uma vez, não exercem. Ter uma capacidade para fazer algo não significa autorização para o exercício daquela função. Por favor, ir além do que as Escrituras dizem é realmente ir contra o Senhor. Levantar o argumento de que isso é concedido pelo Espírito e de que os tradicionais não entendem isso é recorrer ao misticismo. Nada mais tem feito do movimento pentecostal um movimento que tem entrado em gigantesco descrédito do que a adesão ao misticismo. Então, muito cuidado com os argumentos místicos, eles para nada servem, servem sim para colocar em alto descrédito os irmãos pentecostais. Queridos, ainda é importante dizer o seguinte: Paulo diz que as mulheres não devem exercer autoridade sobre o homem. Mulheres, sigam a liderança da igreja, sigam a liderança dos seus maridos. Que ignóbil, que impróprio, que inadequado é uma mulher que não atende, que não segue a liderança do seu marido. Ela deveria fazê-lo. Logicamente, quando o seu marido quer tomar o lugar de Deus, ou coloca para ela aquilo que Deus rejeitaria, é o momento em que se torna praticamente impossível que uma mulher siga a liderança do seu marido. Nas outras circunstâncias, por mais que ela esteja contrariada, ela deve seguir a liderança do seu marido e deve seguir a liderança eclesiástica estabelecida. É preciso ainda dizer, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma terceira implicação que eu quero levantar hoje à noite: é preciso tomar muito cuidado com interpretações que dão peso desproporcional à cultura do primeiro século. Esse tem sido um caminho para novas interpretações, para interpretações que, ao invés de serem interpretações bem contextualizadas, são, na verdade, interpretações manipuladas, são exegeses, é a colocação de um pensamento sobre o texto, inserindo no texto, colocando no texto aquilo que não está lá, com uma finalidade que o próprio Deus nunca quis trazer. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com aquele tipo de interpretação que nunca ninguém trouxe, que nunca ninguém viu, mas que só agora descobrimos. Em 2000 anos de estudo da igreja, dos mestres da igreja, isso nunca foi percebido. Muito cuidado. Por fim, queridos, Paulo encerrou essa passagem falando que as mulheres serão salvas, atestando o valor da feminilidade e o valor da maternidade. Mulheres, cumprir o papel da mulher é algo tão fabuloso. Uma mulher contente no exercício do seu papel. Que mulher cristã recomendável. Que haja da parte das irmãs uma profunda alegria na sua relação com o Senhor. Que haja por parte das mulheres uma profunda satisfação no desígnio de ser mãe. Que haja no coração das mulheres uma profunda satisfação em permanecer na fé, no amor, na santidade, que são características de todo cristão. Que Deus assim faça com as nossas mulheres, com as mulheres cristãs, que Deus assim abençoe a sua igreja em nossos dias, para que a Ele e somente a Ele nós venhamos dar toda a glória. Vamos orar, queridos. Deus amado, muito obrigado por Tua palavra trazida a nós. Estamos diante de um assunto espinhoso, estamos diante de um assunto difícil. Pedimos, Deus, que a Tua palavra aqui trazida ganhe grande espaço nos corações. E, ó Deus, que a Tua palavra aqui trazida venha ser uma grande bênção na vida dos homens, das mulheres, da Tua igreja como um todo.
que seguindo aquilo que a Tua palavra diz, vivamos para a Tua glória. Abençoa os homens, as mulheres, a Tua igreja como um todo, e que em tudo isso o Senhor receba honra, glória e louvor. Nós damos graças, nós pedimos essas coisas, nós oramos em nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.